a cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. E um fato curioso também, que eu não sei se o Rafael vai lembrar, mas eu me lembro muito bem, que uma vez eu perguntei, assim como outras pessoas também chegaram a perguntar se ele queria ser presidente da República, né? Uma vez que ele foi o prefeito mirim. E ele respondeu na época que ele não queria ser mais o presidente da República porque ele entendeu o que era ser político. E o que ele entendeu na época? Isso acontecia muito comigo, né? Dentro da Cidade das Crianças e às vezes fora, que as pessoas me paravam e pediam emprego ou pediam alguma coisa. Então era comum alguém pedir alguma coisa para ele, até emprego dentro da Cidade das Crianças, né? Então as pessoas misturavam um pouquinho, né, a realidade e com a condição de uma criança, né? Porque ele era uma criança, mas eles pediam um emprego. E aí ele falou que ele não queria mais ser presidente da República por conta disso, né? Porque as pessoas pediam muito. Eu sou natural de São Bernardo, né? Mesmo. Na época, meus pais moravam na Getúlio Vargas, então sou do Baeta. E muito antes até de acontecer tudo isso, eu já frequentava a cidade da criança já. Eu acho que não poderia ter sido melhor, assim, né? As oportunidades que eu tive na vida, não só como o fato, né, de ser o prefeitinho, mas acho que o tipo de educação que eu tive, a instrução que eu tive em casa, a família que eu tive e tenho até hoje, né? Eu diria pra você que foi uma infância invejável. Ah, eu lembro que eu frequentava o CREC, a gente jogava bola na rua na Manso de Carvalho, eu morava ali no 320, na casa do meu avô, inclusive. Eu gostava muito na época, eu andava de bicicleta, ficava muito na rua ali, era uma época que podia, né? Jogava futebol, vôlei na rua. Aí era aquela coisa dos amigos um entrando na casa do outro, menos grade, menos violência, esse tipo de coisa. Às vezes o que choca um pouco é você ver uma área que hoje está muito diferente, né? O Paço, por exemplo, né? Eu lembro do Paço mais calmo. Ah, é difícil, assim. Eu lembro que eu já ia muito antes, né? Eu, como assim, para passear de finais de semana. E eu lembro que na época o que chamava muita atenção era o submarino mesmo, né? Que era uma coisa assim de outro mundo pra época. Eu ficava me perguntando como que ele estava embaixo d'água, se quando a gente entrava, se ele descia, se ele realmente afundava, né? Ah, eu lembro muito da Xícara Maluca, o teleférico, o DC-10, o avião, e acho que depois mais pra frente um pouco, quando começou a ter mini bug lá, eu lembro que eu andava bastante também com os mini bugs. Sim, nós frequentávamos a Cidade das Crianças, inclusive antes de ser Cidade das Crianças, né? Quando ela, logo depois que ela foi usada como cenário da novela Redenção. Da novela propriamente me lembro pouco, eu era bem novinho, né? Mas tenho primos, né, que participou até da gravação como figurantes na novela. Mas já tinha Vera Cruz naquela época, né? Então já tinha esse costume de gravações, né, de filmes sendo feitos dentro da cidade, né? A novela Redenção foi mais uma, né? Era mais público, né, do que os filmes. Você tinha mais acesso à televisão, né, naquela época do que a cinema. Né? Na época nós tínhamos só 2 salas de cinema, né, em São Bernardo. E não era uma coisa muito comum de se ir, né? Ia nos finais de semana, mas ainda tinha um custo, né, para participar das sessões. E lá não, né? Lá era uma coisa gratuita, que o povo podia ir sem problemas. Era um lugar aberto, né? Como se fosse um parque aberto. No final de semana a gente ia fazer piquenique lá, né? Era um tipo de um bosque, tinha bastante eucaliptos plantados naquela época. Aí depois que foi construído, né? Devagar foi construída a cidade, com a cidade ao centro, né? E depois ela foi expandindo com todos os brinquedos para chegar no que é hoje. Eu também era criança, né, na época, meus pais me levaram, mas
já era a cidade da criança, com vários brinquedos, mais para conhecer, mas eu não frequentava assim, sempre. Fui uma ou duas vezes, né? Depois que eu cresci, que aí já ia sozinha, inclusive, né? Ia com as minhas irmãs, então não precisava da companhia dos meus pais, né? Então a gente ia com um grupo de amigos da escola, até mesmo em excursão na época, né? Escola estadual, a gente reunia uma turma para ir para a Cidade das Crianças, mas não com muita frequência. Eram, assim, algumas vezes só que isso aconteceu. Eu sempre gostei de... Tinha uma ponte que interligava um lugar ao outro, né? Eu gostava de passar naquela ponte. Tinha também uma nave espacial, eu era curiosa, então eu gostava de subir naquela nave. O avião, né? Até porque na época eu não conhecia um avião internamente, então eu achava o máximo fazer aquela viagem que a gente, né, nem ligava o motor, nada, mas era emocionante, porque dava a sensação que a gente estava voando, né, sobrevoando a cidade de São Bernardo, coisa de criança mesmo. Foi assim que eu conheci a cidade da criança. Eu lembro que eu estava, se eu não me engano, na 4ª série, e acho que alguém foi na escola, não sei se foi da prefeitura, enfim, alguém falou que dentre os alunos de uma certa faixa etária ia ter concurso, né? Ia ter uma eleição para prefeito mirim. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu conversei com meu pai, alguma coisa com a minha mãe, e eles já começaram, não vamos nessa, vai perder, não ganha, essas coisas não acontecem, já tem a pessoa certa para ganhar, esse tipo de coisa. E eu sei que no final... não sei exatamente o motivo, mas eles resolveram entrar com tudo nisso daí. E aí foi quando começou toda a história, né? Começou a fazer campanha, esse tipo de coisa. Então, ele me ligou, nós saímos de lá, lembro que eu passei na escola, que precisava de alguma documentação da escola também, né? Juntamos essa documentação, mais a documentação dele, nossa, e nós fomos na Cidade da Criança fazer a inscrição. E a inscrição, o último dia era aquele dia que ele me ligou. Né? Aí eu saí do serviço, correndo, aí fomos até a cidade, fizemos a inscrição, já fiz a inscrição dele como prefeito mesmo, né? Não como vereador, já como prefeito, que era o que ele havia pedido. Na verdade, a escola, ela apoiava, né? A escola que deu ok. Portanto, assim, não foram todas as escolas que participaram, foram só algumas, tanto do estado como particular. Então, as que optaram, né, em participar, eles movimentaram, foi muito legal. Mas a escola tinha que dar o aval para a criança participar. E o 20 de agosto, na época, passou convidando quem gostaria. E foi quando o Rafael nos procurou e disse que gostaria de participar. Era um sonho dele, né? Ele mostrou aquilo como um sonho na hora que ele me ligou, né? Todo aquele trâmite da inscrição, tudo. E a partir daí passou a ser um sonho nosso também. Né? A gente não tinha nenhuma pretensão de ganhar, não tinha, né? Não entramos para isso, entramos para uma diversão mesmo. Eu lembro que na época, até quando a gente formou, eu não lembro como foi, mas quando a gente formou o pessoal da minha escola que ia concorrer, a gente até achava que ia ficar todo mundo junto, né? Que se ganhasse a escola, ia ficar todos nós lá. A vontade de todo mundo era igual, né? Eu não sei dizer agora por que eu fui o da escola. Não sei se teve alguma coisa interna, se era só eu que queria ser assim, mas eu sei que no fim das contas eu fui o prefeito e tinha, acho, se eu não me engano, a vice era uma menina, né? Que chamava Camila, e eu lembro que os vereadores da minha escola eu não lembro se em virtude do prefeito da Cidade da Criança, mas eu lembro que a gente era próximo. Tinha um rapaz que chamava Paulo, tinha uma menina que chamava Emila, acho que era. O que eu lembro é que a gente começou a sair de escola em escola, fazer campanha, e a gente falava, né, assim, não prometemos nada, assim, no sentido de, olha, se você for lá e votar, vai ter sorvete de graça, não teve esse tipo de coisa, né. Eu lembro que foi uma coisa assim, foi bem simples, e na época meus pais até conseguiram uns ônibus emprestados, não sei de quem, não sei se é a prefeitura que emprestou, alguém conseguiu, eles conseguiram alguns ônibus para ajudar a levar as crianças. E foi tudo assim, foi tudo meio que, ao mesmo tempo que
que era um sonho muito longe e eles estavam trabalhando para aquilo acontecer de verdade. Entrava na sala de aula e as crianças... Era até engraçado, né? Porque a gente tudo da mesma idade, mas aí as crianças olhavam, né? Quem que estava ali. Aí era coisa bem simples, normalmente ia com o uniforme da escola mesmo e falava, olha, vai acontecer uma eleição, assim, assim, assado, prefeito mirim, e vocês vão lá. Eu lembro que era chapa amarela, volta no amarelo, alguma coisa nesse sentido. Geralmente era agendado, né? A gente tinha que entrar em contato com a escola, mesmo sendo uma escola estadual. Aí eles davam ok. Não ia só o Rafael, ia as vereadoras também, né? E a gente levava todo mundo, lotava carro, ele ia lá, nós ficávamos esperando eles se apresentarem. Na verdade, foi mérito das crianças, porque eles entravam na sala, eles se apresentavam, eles conversavam com as outras crianças, né? E o mais legal é que a gente já tinha até um retorno, porque quando eles saíam dessas escolas, a gente ouvia as crianças falando, ai, vamos votar neles, né? Vamos votar no pessoal do 20 de agosto. Voltar no amarelinho. No amarelinho. Então, assim, a gente já sentia que eles encantavam os amigos, né? As outras crianças de outras escolas. Então, isso foi muito legal. Que, na verdade, eles fizeram toda a apresentação, todo o marketing, né? Nós fizemos poucos. Mas grande parte dessas visitas em escolas, né, eram organizadas pelo próprio 20 de agosto. Né? A diretora foi sempre muito solícita, uma pessoa bem especial. O que eu lembro da campanha é que a gente, né, na época não tinha condição de muita coisa, e meu pai fez o que estava ao alcance, que era, vamos dizer assim, quase nada, né, perto de alguns que tinha até carro de som pela cidade, né, porque o pessoal levou, depois de um tempo, eu não sei como que foi exatamente, mas eu sei que os pais levaram muito a sério isso, né. Então alguns eu lembro que tinha carro de som, que passava pela cidade, assim, de forma geral, falando, no dia, vote nele e tal. E a gente, mais ou menos, tinha uns cartazes lá, escrito à mão, lá, alguma coisa assim. Eu lembro que foi bem simples mesmo a campanha. Eu lembro que, na verdade, eu só fiquei brincando, né? Meus pais trabalhando por trás de algumas coisas aí, para as coisas acontecerem. E depois que acabou esse dia, né, passou o dia, muitas crianças indo lá. Eu lembro da minha mãe até contava que algumas crianças passavam lá e falavam que ia votar na gente, assim, vou votar nele, não sei, né. Eu lembro também que no fim, quando teve a apuração, eu tive a quantidade de votos na época meu pai comentava que dava para eleger um vereador em São Bernardo. O que mais assim que eu lembro que era... A cédula era como se fosse uma eleição normal mesmo, só que ela também tinha por cores, né? Até para as crianças, talvez, não sei, não lembro das idades, mas para não precisar ficar escrevendo, você fazia um X na cédula e tinha, se não me engano, eram 7 candidatos a prefeito e cada um tinha uma cor. Cores, a fotografia deles, né? E uma tarja com a cor. Aí a criança fazia um X na frente do candidato. Então, eu estava aqui tentando me lembrar, é um lugar que, se eu não me engano, eles chamavam de orquidário. Eu lembro que era um tipo de um salão grande, né? Tinha uma escadaria que descia para esse lugar e as mesas eram montadas lá embaixo, né? As mesas de votação. Aí fazia fila, as crianças faziam fila para entrar. Já tinha uma experiência muito grande, né? Como funcionário da prefeitura com eleições, né? A gente sempre trabalhou em eleições, na apuração, em votação, tudo, né? Então a gente tem uma noção de como trabalhar isso, né? E nós fizemos isso que a gente via, né? Para ele, porque na verdade foi uma eleição de adulto aquilo. Fizemos esse cartaz, né? Fizemos alguns cartazes, né? Fizemos uma carreata passando em frente a várias escolas. A prefeitura deu um ônibus para cada candidato, né, para que trouxesse crianças de outras escolas. Nós arrumamos mais um ônibus, né, com um amigo meu, que era amigo de um proprietário de ônibus em São Bernardo. Ele também arrumou esse outro ônibus. Então, com 2 ônibus, nós fizemos tudo isso. Nós trazíamos uma turma, deixava as crianças brincando, votando e brincando dentro da escola, voltava com esse ônibus para outro lugar, para buscar outra turma de criança. Quando voltava, levava uma turma embora, e fazendo isso com 2 ônibus, conseguimos fazer um movimento bem grande, né? Conseguimos fazer um movimento bem grande no dia da eleição. Mas trazer as crianças só para votar,
né, votar e depois ir embora, a gente não achava justo. Então a gente queria deixar essas crianças brincando também lá, né? Então as crianças vinham, votavam, brincavam na cidade da criança, enquanto o ônibus saía para buscar crianças em outra escola. Então nós íamos buscar, mas nós íamos buscar sem saber se essas crianças iam votar no Rafael ou não, né? Para nós era indiferente. O importante era trazer as crianças para que elas pudessem participar de tudo isso, né? Brincar e participar dessa eleição, para que também já fosse adquirindo essa consciência. Esse era o intuito, né? Esse era o intuito. Então a gente ia buscar sim nas escolas, era autorizado, as escolas autorizavam, provavelmente junto à prefeitura, alguém deve ter entrado em contato, mas a logística toda nós que organizamos lá na hora para que desse tudo certo, para que não tivesse nenhum problema. E há muitos anos atrás nós tínhamos assim, tudo era mais tranquilo, né? Hoje a gente precisa de seguro para sair com as crianças, mas naquela época era mais... Mas lógico que a gente tinha muito medo disso, né? Trazer as crianças é uma responsabilidade muito grande, né? Você está mexendo com vidas, né? Ela sai com ônibus, se ocorre um acidente, alguma coisa, lógico que o responsável seríamos nós, né? Nós tomamos todo esse cuidado, né? Pedimos os motoristas, conversamos com o motorista, né? Para que tomasse também cuidado com as crianças, não sai sem as crianças sentar, né? Então tivemos toda essa preocupação com as crianças. Foi acho que no dia de noite, alguma coisa assim. Meu pai, assim como todos os outros pais, ele podia acompanhar. Pelo que eu me lembro, na época era até a eleição comum era por voto no papel. Então tinha os fiscais e foi uma apuração normal mesmo. E podia acompanhar. Aí meu pai acho que foi comigo, eu não lembro, acho que eu não fiquei lá. E meu pai foi lá e acompanhou a eleição. Aí quando eu tava para ganhar, ele me chamou. Ele foi me buscar, acho que em casa, e falou assim, não sei se já não perdia mais, como que foi. Aí ele falou, vem cá. Aí eu fiquei lá esperando, depois na hora mesmo ali já falaram que eu tinha ganhado. Se eu não me engano foi na Vera Cruz a contagem dos votos. Fizeram uma lista, né, para tirar a candidatura dele, para impugnar, pelo fato de eu ser funcionário. Então eles achavam que a prefeitura ia me beneficiar com isso, né? E eleger ele por conta disso, né? Por conta de eu ser funcionário. Coisa que realmente não ocorreu, né? Nós tentamos fazer fizemos a coisa mais justa possível, né? Bem tranquilo, né? Até para ele ter como exemplo isso, né? A seriedade de tudo aquilo, né? Que não vale a pena ser desonesto, né? Fizemos com toda a honestidade que nos foi permitida. Que a nossa movimentação, ela foi muito sincera, ela foi linda, ela foi gostosa, ela foi unida com as crianças, né? E o que aconteceu? Os pais viram que eles ficaram de braços cruzados, né? Eles não fizeram nada em prol dos próprios filhos. E nós não, nós corremos atrás. Você quer? Então nós vamos fazer seriamente, né? E foi isso que aconteceu. A gente se dedicou, ele se dedicou, o 20 de agosto se dedicou, porque aí a direção nos apoiou, né? E foi muito legal. Então, quando eles perceberam que a gente estava ali naquela movimentação, deixando tudo organizado, as cédulas tudo certinha, chamamos fiscais, porque a gente queria que eles sentissem que aquilo tudo era verdadeiro, que aquilo tudo era... como que eu vou explicar? Que aquilo tudo era verídico mesmo, né? Verdadeiro mesmo, que não tinha nada por trás, nenhuma falcatrua, nada. Mas aí eles começaram a se doer. Então, até os pais não entrarem, as crianças estavam se divertindo, gostando dos próprios candidatos, estavam bem unidos, brincavam juntos. Quando os pais começaram a entrar, nós sentimos sim, gente, eles estão levando tão a sério isso, que começou a gerar um clima ruim, né? Um clima de maldade, né? E foi quando nós até acabamos recuando um pouco, vamos ver o que vai dar. Mas a gente sentia que as crianças estavam eufóricas e que eles amavam o Rafael, porque eles já chamavam, eles passavam perto do Rafael antes mesmo da eleição terminar e eles já falavam, ó o prefeitinho, ó o prefeitinho. Então a gente sentia que eles estavam vibrando e a gente sentia que o Rafael ia ganhar em cada cédula que eles abriam, né? Que chamavam amarelinho, Rafael, e a gente foi lá anotando e gritando e foi uma emoção muito bonita, muito forte. Nós ficamos lá, deixamos ele em casa, né? Até pelo clima que tinha se instalado lá, né? Então nós imaginávamos que na apuração esse clima ia ser pior ainda, né? Do que tinha sido na eleição.
Então, para poupar ele disso, nós não deixamos ele lá. E realmente foi, né? A turma ficou descontente, né? Dele estar ganhando tudo, né? Durante a votação, que eles iam somando os votos, tudo. Eles fizeram na Vera Cruz a apuração, como se fazia, né? Na época, a apuração da eleição mesmo, né? Fazendo aquela baia, né? E os escrutinadores no meio, lá, fazendo a contagem de votos e dando a votação parcial, né? E ele desde o começo vinha ganhando, né? Vinha com o voto acima. Então o pessoal estava bem chateado, né? Ficaram bem chateados com isso. Na verdade, o Rafael estudava numa escola estadual. Eu, particularmente, sentia a força do Estado, né? A maioria das crianças que foram votar eram de escolas estaduais, porque envolveram todas as escolas. Então, o que eles queriam? Eles queriam alguém do Estado. E o Rafael estudava no Estado. Então, a maioria dos votos vieram de escolas estaduais. Ele teve mais de 2.000 votos. Acho que 1.700 votos. Não, 2.000. 2.700, alguma coisa assim. E o segundo teve 1.000 e pouco, né? Foi praticamente o dobro. Difícil de descrever isso, né? É aquela coisa que você quer tanto e depois quando você ganha você não sabe o que fazer. Eu lembro que teve um café da manhã na minha casa, especial, né, no dia. Aí eu já acordei, me arrumei. Eu sei que antes da posse eu fui a gente alugou comprou, na verdade, a roupa, né, o traje, né, do prefeito. E no dia eu lembro que foi um Landau me buscar. Aí foi um motorista mesmo, parou na porta de casa, me pegou lá em casa, aquela coisa mesmo de abrir a porta, entrar atrás e tal. Lembro também que meus pais foram seguindo o carro, filmando, meu tio sentado não lembro se era meu pai ou meu tio dirigindo, e o outro sentado numa Brasília filmando, né? E aí chegamos na cidade da criança, eu fiquei um tempo esperando lá fora. Aí eu lembro que o carro entrou por trás, assim, nós fomos embaixo do palco, que tem um palco que ele subia e descia, assim, né? Nós fomos por trás do palco, aí eu entrei lá embaixo, tava o prefeito da época, era o Demarque, Walter Demarque. Aí nós estávamos lá embaixo, entramos no palco, daí quando começou a cerimônia o palco subiu e eu fiz um discurso, eu lembro que eu falei eu não lembro o que eu falei, mas eu lembro que eu fiz um discurso, o próprio prefeito também, nós hasteamos a bandeira. No mesmo dia estava tendo um evento no Ibirapuera, em São Paulo, depois que terminou a posse e tudo, né? Aí o carro oficial levou ele até o Ibirapuera, né? Ele se apresentou lá no palco do Ibirapuera, lá como prefeito mirim das crianças, tudo, né? Foi bem aplaudido lá, falou algumas coisas. Aí ele entrou no carro novamente e nós viemos embora. E depois era o dia a dia, eu lembro que eu tinha que, acho que 1 ou 2 vezes por mês, no mínimo eu tinha que estar lá, alguma coisa nesse sentido. O pessoal lá, todo mundo, né, me conhecia, então meu pai me deixava lá de manhã e ia buscar à tarde. E pra mim foi 2 anos sensacional, né? Sempre que na verdade, às vezes até quando eu não precisava ir, eu queria ir. Era complicado, porque o compromisso é que ele fosse 2 vezes por 2 finais de semana por mês lá, né? Então eu levava ele logo de manhã, né, por volta de 8 e pouco, e buscava ele 5 horas da tarde quando fechava a Cidade das Crianças. Então nós ficamos limitados nesse tempo, né? Não podia sair, tinha que estar sempre lá. E se fosse na vontade dele, ele ia todo final de semana, feriado que tivesse, ele ia lá, né? Por outro lado, gratificante, porque ao mesmo tempo que ele ia feliz, ele brincava e ao mesmo tempo ele cobrava, porque quando tinha algum brinquedo quebrado, ele ia lá para arrumar, perguntava quando que ia ficar pronto. Então ele cuidou da Cidade das Crianças. À tarde, quando eu vinha para buscar, já normalmente a cidade já estava fechando, né? Aí eu entrava, ia sempre ali perto da estaçãozinha de trem ali, né? Tinha o trenzinho, sempre ali. Sempre o funcionário que estava por ali já me falava: o Rafael tá lá na Transamazônica, o Rafael tá lá no avião, o Rafael tá em tal lugar. Eles sabiam exatamente onde o Rafael estava, né? Ele nunca ficou lá abandonado lá, né? Os funcionários realmente cuidavam dele. E às vezes ia durante a semana, às vezes eles me ligavam durante a semana
se tinha alguma visita, alguma coisa na Cidade das Crianças, né? Como uma vez teve a visita do pessoal de Okuyama, que é a cidade irmã de São Bernardo, né? do Japão. Né? Então os japoneses vieram para cá, o prefeito da cidade, secretário, vereadores, tudo, e ele foi lá para recepcionar. Então, além dele cuidar dos brinquedos, como eu te falei, o fato dele estar lá, a presença do prefeito Mirim na Cidade das Crianças, isso já era o suficiente, porque quando ele estava lá, outras crianças que queriam conhecer o prefeito, o fato dele estar rodando e alguém apresentar, já fazia diferença dentro da cidade. Geralmente eles anunciavam, apresentavam, né? Onde ele estava no brinquedo, sempre tinha alguém falando, ele é o prefeito. Né? Era muito legal. Ele passava e todo mundo sabia que ele era o prefeito. Né? Principalmente quando ele estava com a roupa. Né? Quando ele foi eleito, né, aí eles acharam que devia ter uma roupa que diferenciasse o prefeito. Né? Aí a prefeitura deu uma verba tudo para ser feito essa roupa. Aí nós fomos num alfaiate aqui de São Bernardo, né, e ele confeccionou a roupa, né, o fraque, tudo mais, né? Mas o dia que ele recebeu, né, a chave da Cidade das Crianças, tudo, ele ficou com torcicolo, uma dor muito forte no pescoço e de tensão, né? Então eu nunca vou esquecer que ele falava, meu pescoço está doendo, mas era a tensão que ele ficou com a roupa, né? E a cartola. Não, no dia a dia não precisava. Na verdade, eu usei em alguns eventos que teve, não vou saber exatamente quais, mas eu lembro que tanto na posse quanto na entrega da chave da cidade, que até tinha uma chave mesmo grande, eu usei. E talvez acho que em um ou outro evento que teve, eu também cheguei a usar a roupa. Então, na época, quando eu já era prefeitinho, eu andava muito no minibug. Ou quando fechava a cidade, alguma coisa assim, eu lembro que eu ficava andando com o minibug, eu cheguei a andar com o minibug no meio da cidade, que na verdade não podia, mas eu lembro de ter ido lá algumas vezes. Não sei se ainda estava fechado, alguma coisa assim. Eu lembro de ter andado até com o minibug do lado de fora. Tava e funcionava tudo. O teatro. Eu lembro de ter bastante coisa, bastante evento no teatro lá Teatro de Manaus, né? Na réplica do teatro. Tem uma montanha-russa, tinha uma montanha-russa da Amazônia lá também, eu lembro que funcionava. Eu lembro que teve a passagem da chave da cidade, teve uma outra cerimônia. Eu não lembro, se eu não me engano, eu estava com a roupa, né, do prefeitinho também, mas eu não lembro de ter sido assim, o mesmo, digamos, requinte que foi a posse. Que eu lembro também que quando eu fui prefeito, parece que ficou um tempo sem ter ninguém. Então aquilo foi até um marketing para a cidade, alguma coisa assim. Mas eu não lembro do final assim, deve ter sido algo natural mesmo. Né? Acabou o tempo, eu fiz um novo discurso, eu lembro que eu participei de um evento lá e fiz a entrega da chave pro subsequente. Não lembro o nome dele. Era um menino. Não era um menino? Não lembro. Não lembro. Na época o pessoal sabia, né? Na verdade, eu sinto que o pessoal meio que. Assim, eu era. Até depois eu mudei de escola. E eu lembro que o pessoal. Não sei se por isso, né? Mas eu lembro que o pessoal, assim. Não sei se eu era muito legal, o pessoal gostava muito de mim, mas eu sentia que era mais pela inveja mesmo. Não tinha tanto dinheiro quanto eles e eu era. Uma coisa que, inclusive, teve um candidato dessa escola que perdeu. E eu lembro claramente, assim, da mãe dele falando que meu pai tinha arranjado tudo. Como se fosse uma coisa assim, teve tudo, mas já sabiam que era eu, né? E, no entanto, pra mim foi uma surpresa e eu ganhei estourado, né? Então, assim, pra mim não foi nada feito, assim, pra mim foi uma surpresa mesmo. Agora já faz um tempo, né? Mas eu tenho amigos no Baeta até hoje que quando me vê me chamam de prefeitinho. Pra mim foi uma satisfação, assim, foi um sonho realizado, foi sensacional. É uma coisa que até hoje, assim, né, não tem como apagar e vira e mexe quando alguém descobre é uma surpresa, né? Então tem gente que tira o sarro, mas tem gente que fica perguntando como é, o que foi. Uma experiência muito bacana, Foi né? bacana. Foi bacana ter vivido tudo isso. Bom, depois de, podemos dizer aí,
20 anos, né? 20 e poucos anos. Hoje eu sou formado em técnico eletrônica. Eu tenho 2 filhas, uma é a Lorena, com 8 anos. A outra filha chama Amanda, tem 3. Né? Tenho conseguido realizar alguns sonhos. Estou lutando por outros, né? Mas acho que o principal é, como eu falei no começo, da família. Eu acho que nada disso teria acontecido se não fosse a base que eu tenho desde pequeno e os exemplos que eu tenho, que eu falo que se eu for metade do que eles foram para mim, para as minhas filhas, eu estou realizado na minha vida. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada.